democratizar a publicidade, né? Penso a campanha para uma marca, eu penso o segmento econômico que ela está dentro. Ainda vai surgir o primeiro unicórnio com um funcionário. Fala galera, mais um super episódio aqui do Yup Talks, o seu podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado de startups, tecnologia, B2B, B2C do Brasil, com essas histórias notáveis. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks, já nessa segunda temporada, que aliás está bombando, muitos nomes bacanas, tenho certeza que você que está do lado aí está gostando bastante. Estou aqui junto do Douglas, CEO da YupChat e co-host aqui do Yup Talks, a pessoa que eu mais apurrinho nos podcasts aqui, seja bem-vindo. Douglas. Mais uma vez bem-vindo, audiência. Vamos que esse episódio vai ser bem bacana, bem legal, viu? E a gente vai trazer um tema que eu acho que tem tudo a ver e que você vai gostar bastante, como democratizar a publicidade, né? Tornar acessível aquela publicidade que antes só era alcançável pelas grandes empresas ou para quem tinha a bufunfa, exatamente, o dinheiro. era só os enterprise. Aquele pessoal que tinha aquele budget gordo de marketing, só ele conseguia contratar, né? Então, para falar disso, a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que o queridíssimo Alan Barros. Alan, seja bem-vindo ao Yup Talks. Super obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Vou apresentar formalmente para vocês o Alan, mas antes, aquele dever de casa para vocês, afinal de contas, tem 10 dedos nessa mão, usa um deles, dá um curtir, usa o outro, né? Compartilha aqui com um amigo, joga aquele grupo de WhatsApp, que é legal, né? Em vez de mandar bom dia, boa noite, boa tarde, vai chover, manda o nosso link do nosso podcast lá, vamos trazer mais gente para cá. E não esqueçam de comentar, galera, a gente sempre lê, acompanha e gosta aí do feedback de vocês. Alan Barros, ele é CEO da Pulse, uma agência especializada no setor de varejo, reconhecido em 2023 como líder em novos negócios pelo prestigiado ranking do Meio e Mensagem. Aliás, um abraço pessoal do MM, que é muito legal lá. E hoje está entre as 10 maiores do Brasil. Ele também é fundador da Acelera aí, a primeira plataforma de comunicação compartilhada do mundo, revolucionando a plataforma como empresas de diferentes portes, né? E para que empresas possam acessar campanhas publicitárias, com celebridades. Ele tem 30 anos de mercado, já desempenhou papel-chave em grandes transformações do varejo. Você lembra a Mega Casas Bahia, lá né, no AMB? Ou Quer Pagar Quanto? Tá aqui o homem que criou essa campanha também. E em 2019, né, quando ele fundou a Acelera aí, a ideia era trazer esse impacto aí nas campanhas de marketing, fazendo com que pequenas ou médias empresas também pudessem acessar aqueles grandes artistas, né, que toda grande marca podia acessar, mas esse mercado não. Além disso, ele também atua lá como mentor no G4. Aliás, um abraço pro pessoal do G4, né? Vários aqui passando conosco. Hoje ele traz aí todo o expertise dele. O Instagram dele, para quem não o segue ainda, afinal o homem tá quente lá no Instagram, 84 mil seguidores, isso foi ontem, hoje já subiu com certeza. Alan Barros, Alan com 2 L's. E no LinkedIn, para quem quer ler o currículo completo. Alan Barros, a gente tá rindo porque a gente brincou aqui antes, que ia falar, não vou ler, é muita coisa. Vai no LinkedIn, pesquisa. Toma sua água aí, Thiago. Depois disso daí... Alan, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos começar contando a história da Acelera aí, que eu acho que é muito legal. Boa. A Acelera aí foi uma iniciativa, em 2016, eu fundei minha segunda agência, que foi a Pulse, junto com a família Medina, que é fundadora do Rock in Rio e da Artplan, uma das agências mais tradicionais do mercado. E eu tinha feito uma agência para atender o meu know-how principal, que era varejo, né? Eu tinha passado pelos maiores varejos do país e falei, cara, não tem uma agência especializada em entender o universo do varejo. Criei essa agência, a agência cresceu muito, hoje é a 6ª maior operação do país. Mas no meio desse caminho ali, em 2019, pré-pandemia, eu senti um movimento do mercado absurdo, né, dos que eu chamo dos anunciantes autodidatas, né? Eu brinco que se nós 3 aqui agora decidir a gente criar uma pizzaria, a gente vai achar o nome da pizzaria, a gente vai publicar no Instagram alguma coisa antes de fazer a primeira pizza. Pizza aí. Vamos fazer a pizzaí aqui, a gente vai virar anunciante, é capaz da gente botar a grana impulsionando numa pizzaí antes da gente fazer a primeira pizza. E no passado, para uma pizzaria virar anunciante, ela tinha que virar uma rede, virar um negócio de franquia. Tinha que ter 50 pizzarias para um dia ir lá para a Rede Globo virar anunciante. Eu olhei para isso e falei, cara, qual o tamanho disso? E aí eu me assustei, cara. Eu fui ver
a introdução que vocês fizeram, né? Apenas 3% das marcas brasileiras tinham condição de fazer grandes campanhas estruturadas. As grandes agências brasileiras focavam ali em 10, 15 mil marcas. Marcas e fica. E ponto, né? E aí tinha um universo. Aí eu mergulhei no Google, fui entender que em 2019 tinha 750 mil CNPJs impulsionando dinheiro de comunicação todos os meses. E nenhuma agência olhando para esse público. Era um ambiente totalmente autodidata, onde essas marcas, para elas crescerem um dia, elas iam precisar de pensamento estratégico, elas iam precisar de grandes campanhas. Só que aí tinha um abismo. Aí eu descobri uma segunda informação, né? A mortalidade das empresas brasileiras nos 2 primeiros anos é gigantesca. Sim. Ou por falta de gestão, ou às vezes o cara é até bom no que faz, tem um nível de gestão ali regular para bom, mas ele não vence a barreira da comunicação. E acontece muito isso hoje, né? O cara é bom, sabe fazer um produto bom, mas ele não sabe comunicar. Se ele não sabe comunicar, o negócio dele não sobrevive. Eu falei, tem uma dor aqui que eu posso trabalhar. E aí eu fui buscar no meu passado, cara. O meu primeiro emprego foi na Marabras, quem é de São Paulo conhece bem. Tinha 19 anos, eu queria... Na época a Marabras tinha 2, 3 lojas ali, bem na periferia de São Paulo, ali na Vila Nova Cachoeirinha. E eu... Tem uma frase que eu falo sempre, né? Sempre tive mais coragem que juiz. Aí fui na televisão, fui lá numa reunião no SBT querendo fazer uma campanha na televisão com 3 lojas. Eu falei, impossível, minha verba era 20 mil reais na época, precisava de 250 para fazer algo. Aí um dos diretores da época falou assim, Alan, mas eu tô vendo que você tem coragem aqui, por que você não contrata um vilão? Eu falei, como assim vilão? Não, ninguém quer da publicidade contrata o vilão. E é um artista muito bom da casa, é o artista que mais interage com o Silvio Santos no programa de maior audiência nossa. E ele sempre me pede alguma coisa aqui. Eu falei, quem? Pedro de Lara. Ninguém queria contratar o Pedro de Lara. Era o cara que batia de frente com o Silvio, eu contratei o Pedro com o dinheirinho que eu tinha. Aquilo mudou a história da Marabras para sempre. E eu brinco que o insight original do Acelera aí foi no começo da minha carreira, 30 anos atrás. Porque eu vi o poder que é um grande nome provoca numa empresa que está em construção ali no início dela. Né? Aí eu pensei, cara, como é que eu faço isso de forma escalável, com grandes nomes da comunicação, permitindo que uma floricultura, um hortifruti, uma farmácia pequena contrate o Rodrigo Faro, contrate um Cauã, uma Giovanna Antonelli, uma Débora Seco. E aí eu fui criando uma modelagem tecnológica disso. Hoje é muito moderno falar de inteligência artificial. O AI do Acelera é isso, né? Você fala, não, coincidência, não foi. Porque a gente sempre pensei no modelo escalável. A indústria da comunicação mundial sempre foi artesanal. As maiores agências do mundo, elas têm no máximo 20, 25 clientes. Tudo é artesanal, ela não consegue escalar. O Acelera já nasceu para ser um produto escalável. Onde a minha tese, o Alfredão lá do G4 é meu conselheiro desde o começo, eu sou o Netflix da publicidade. Então, qual que é a nossa grande ferramenta? Por que a gente consegue ser acessível? Porque eu não penso a campanha para uma marca, eu penso para o segmento econômico que ela está dentro. Então, tudo que uma concessionária de carro multimarcas no Brasil precisa fazer. Você vem segmentando. Eu penso o calendário inteiro, como se eu tivesse uma conta na Pulse, que é para Super Enterprise. Eu faço um calendário de comunicação para uma concessionária de carro, vou pensar em todos os detalhes. Em janeiro eu tenho que falar de IPVA grátis. Em fevereiro eu tenho que falar de troca com troco, porque o cara gastou todo o dinheiro no começo do ano e ele precisa trocar o carro dele e pegar um troquinho. Então eu penso esse calendário inteiro, chamo os artistas e faço uma biblioteca genérica. Só que aí, uma concessionária sozinha de São José dos Campos nunca conseguiria pagar um artista. Nem a produção dessa campanha. Com certeza. Só que eu vendo essa mesma campanha para 200 concessionárias no Brasil inteiro. E aí cada concessionária paga uma fração do custo. Fica viável para todo mundo, para o artista, para a marca e para a gente que criou um produto único no mundo. E aí a frase é genérica, assim, por exemplo, o cara fala assim... Não, tem muito know-how, velho. Porque assim, são 30 anos de varejo nas costas. Então eu chamo o seguinte, tem métricas, né? Então são frases de qualificação, de 3 segundos. Eu tenho frases de qualificação de 5, eu tenho frases de qualificação de 9. E eu vou gravando. O artista, ele não grava um roteiro. Ele vai gravando todos esses pacotes. Quando ele termina uma diária de gravação de mais ou menos 6 horas, eu tenho 8 mil roteiros. Caramba! Pronto. Uau! E aí se é um concessionário, você vai entrar em contato com o nosso time e falar, cara, eu quero fazer uma campanha agora, esse sabadão maluco da concessionária da Yupi. Meu time vai pegar o teu briefing, vai tudo. Eu vou ter frases de qualificação desse sabadão maluco seu. E quando o artista vai assinar a sua marca, vai dar o que é exclusivo, que eu não pensei, eu não posso acertar tudo, eu emulo a voz do artista
com o tom de voz dele, se o tom de voz é bem humorado, não fica metálico, né? Que é o que ainda o pessoal tem feito muito. É muito natural, você não percebe no material final que o artista não estava falando o nome da sua marca, com toda a estrutura de qualificação daquele roteiro que você me pediu. E tudo isso, a escalabilidade que eu dei foi que essa know-how de pegar o que eu gravei e montar um roteiro baseado no teu briefing, é todo feito por IA. Então, em 15 segundos eu tenho uma campanha inteira pronta, gerando peça para o Reels, para o Instagram, estático. São 18 peças que saem no nosso enxoval. Que legal. Cara, diferente. Nossa, não imaginava. Não tem esse modelo no mundo Não até tem. hoje. Tipo... Eu sempre fico procurando, porque, cara, é difícil. Eu falo muito isso lá na aula que eu dou no G4. Como é difícil você criar um negócio que você não tem benchmark, meu. Que eu só vejo mato alto na minha frente, né? Tudo que eu tento fazer com a Acelera aí, eu tento olhar alguém que já fez, ninguém fez, então beleza, vamos embora. Vamos quebrar tipo o coworking da propaganda, você pensar bem. Sabe um jornalista do Brasil Journal, puta, não vou lembrar o nome dela agora. Ela falou, legal, você é o Airbnb. Boa. Você é o Airbnb, porque você pega o artista e muita gente usa o artista. É verdade, muito bem bom, legal pensar inteligente. bem. Entrega o tripé da nova economia. Que é isso. Muito. Agilidade, eu quero estar pronto, não tem que esperar para gravar a agenda, etc e tal. Eu tenho menos risco, eu não tenho... eu não carrego o risco da operação como um todo, meu risco é controlado e é muito mais barato. Geralmente é pay-per-use. É isso. Então, esse tripé serve para tudo, para transporte, para aplicativo de transporte, para o coworking, para fintech e para agora para publicidade que Agora ninguém tinha publicidade. feito. Ninguém tinha feito. A tese de economia compartilhada não tem na publicidade até hoje. Principalmente quando você envolve direito de imagem, que é um negócio bem complexo. Exato. Não, é isso que eu estava até perguntando antes nos bastidores, tipo assim, como é que fica o direito de imagem se o cara grava genérico, né? E pode ser usado, por exemplo, a mesma frase pode ser usada, digamos assim, em dois negócios totalmente diferentes. Mas o que a gente faz, né? Aí é a base tecnológica nossa. Eu nunca sobreponho na mesma cidade, na mesma geolocalização, conteúdos que eu já usei. Então, se eu fiz uma floricultura numa cidade em Campinas, com o Cauã, aí eu usei algumas frases. Aí vem uma concessionária de carro. Também em Campinas, eu não uso o mesmo conteúdo que eu usei na floricultura. E a gente tem um outro trabalho qualitativo. No começo eu não tinha, agora eu tenho. Como são 120 artistas, eu não vendo o Cauã mais do que 3 vezes na cidade. Então não gero hiperexposição naquela cidade. Porque, pô, já tenho 3 campanhas simultâneas do Cauã em Campinas. Eu tenho o José Loreto para vender, eu tenho o Faro, eu tenho o Marcelo Serrado, tem uma porrada de artistas. Então eu não preciso, são 5.700 cidades que eu posso vender o artista. Então eu não preciso mais hiperexpor ninguém naquela cidade. Então nunca acontece. A semana passada não, foi em janeiro, a gente teve o epicentro nosso num segmento. Curitiba tinham 6 óticas simultâneas, com campanhas ao mesmo tempo em Curitiba, com artistas completamente diferentes. Legal. Gerou uma concorrência, e eu gosto quando acontece coisa assim. Eu liguei para os clientes, falou, cara, eu falei, e aí, o que você tá achando? Eu tô achando ótimo, ativou o mercado, ativou... Muito legal. Porque um concorrendo com o outro, tá todo mundo Mas é anunciando. bom. Eu tô sentindo o seguinte, no começo eu me assustei, porque todo mundo copiou a minha ideia, né, de usar o Acelera aí. Agora eu tô achando muito bom, porque tá cresceu o lead para todo mundo. Porque você ativa a economia, né? Isso é bom. Então o pessoal de Curitiba deve estar miope, né? Porque todo mundo fazendo campanha ao mesmo tempo. Mas ótica, o Acelera aí, cara, é um aprendizado todo dia. Eu agradeço muito. Porque, primeiro, o Brasil é muito grande, cara. Quantos artistas você falou que tem? 120? 120. Caramba, então são milhares de horas de conteúdo. Eu comecei aí, o Insight original, eu fiz 20 segmentos econômicos, hoje são 200. 200. E o cara é self-service, o cara entra no site de vocês... Era o meu sonho, amigo. Ainda não está lá. Esse foi quando eu falo que deu errado do Acelerei, foi isso. Porque eu botei lá um caminhão, quase quebrei. Foi lá em 2020. Pré-pandemia, quando começou a pandemia ali, eu gastei uma grana de tecnologia. Isso é um aprendizado aqui para nossa audiência, né? Você nunca pode fazer o que está na tua cabeça, você tem que fazer o que é bom para o teu cliente. E na época era o meu primeiro negócio tecnológico, eu fiz o que estava na minha cabeça. Então criei um negócio da NASA. Porra, foda pra caralho. Fez um MVP? Não fiz, eu fiz o que estava na minha cabeça. Hoje a gente aprendeu que MVP é o quê? Nossa. Mínima vergonha possível. Mínima vergonha possível. Eu aprendi isso gastando 2 milhões de reais. Que eu fiz um negócio... Vergonha é cara essa, né? Mas olha qual que era a minha lógica. Eu quis resolver a minha dor. Qual que era a minha dor? Eu queria tirar o atendimento, que era uma fricção. Eu queria tirar e-mail, que era uma fricção. Então eu pensei em negócio do cacete para resolver a minha dor. O empresário que era o meu target, quando
Ele é o cara que compra, que vende, que administra, que olha o caixa. Ele não tem tempo, meu irmão. Por mais que eu tinha feito um negócio show, ele não tinha tempo de ir lá e fazer tudo Ficar sozinho. fazendo uma raça e puxa dentro das plataformas. Até porque é um negócio que você não faz, não é habitual você ter Não. que construir uma campanha. E ali foi o maior erro que quase custou a vida do projeto. E aí hoje eu tenho 60 pessoas de Inside Sales, tenho um CRM absurdo, a gente gera mais ou menos 20 mil leads mês, que eu entendi que o que eu não queria virou o meu maior diferencial, que é pegar na mão desse empresário e ensinar para ele como que ele faz as primeiras campanhas da vida dele. Então, meu closer, é muito fácil vender um artista pelo preço que eu vendo. Ele não é um fechador de vendas. Sim. Ele é um cara que ajuda, pega na mão desse empreendedor que está começando o negócio dele. Cara, quando ele toma a decisão, por mais barato que seja ali, colocar 5, 6 mil reais no artista, é a vida dele, velho. Muitas vezes. Tem que dar certo. Com certeza. Então a gente pega na mão desse cara, ajuda ele a construir a primeira campanha. Depois lá, quando ele tem muitos clientes nossos, a recorrência nossa é muito alta, aí ele começa a aprender. Quando ele aprende o jogo, ele gosta até de jogar. Todo mundo brasileiro quer ser técnico de futebol e publicitário, né? Ele já vem com o pré-roteiro. Aí, depois que ele entende. Mas o meu closer hoje é focado em ajudar nessa primeira imersão, é o onboarding Ele não tem mesmo. departamento de marketing, ele não tem. Mais um customer experience. É né, isso, se a gente pensar mas nisso. virou o nosso diferencial. Então, concorrentes nossos, poucos que nasceram e morreram muito rápido, exatamente porque insistiram na tese do Do self-service. self, sabe? Mas aí não dá. Para esse, Pô, pra esse público não dá. vamos pôr o Douglas nessa plataforma, hein? Já pensou a gente vender você no Bora. Brasil inteiro? Nossa senhora. Bora! Você tem quem é Me Cauã falta. Raymond perto de Douglas Torres pra gente... Vou te falar um negócio, tem espaço para todo mundo, cara. Viu? Aí, ó. Acredite em você. Não, Não. Mas não. Se você consegue, no começo, a gente estava na tese que é óbvio que os grandes nomes alavanco, tem um espaço, mas tem um always on das marcas, não é sempre que o cara, mesmo acessível, ele tem. Então, tem artistas hoje nossos, principalmente os regionais, que se comunicam muito bem, ficam extremamente acessíveis nesse formato nosso de economia compartilhada e que estão dando muito resultado. E, cara, a gente até conversou um pouquinho antes do bastidor, foi uma pergunta que eu fiz em off, vou trazer ela aqui no online, o pessoal que é tipo assim, você trabalha com artista ou com influenciador também? Você falou que até um próximo passo, talvez... Hoje a gente tem, não é que eu sou contra o influenciador, mas a tese nossa, de topo de funil, eu preciso gerar autoridade para essa marca. E não tem como, né? O autoridade artista gera, né? o artista. Né? Não é que são pouquíssimos. Os influenciadores que geram autoridade, eles sacaram isso e construíram sua própria marca. Exato. Virgínia. Sim. Tem vários cases, Boca Rosa. Boca Rosa. Quando eles passam da fase e eles entendem que eles também geram autoridade, eles falam, opa, peraí, eu vou criar minha marca. Então, o Acelera aí hoje, a minha entrega é isso. Eu gero reputação e autoridade rápido para a construção da marca do pequeno e médio negócio. Pô, esse é o estágio que eu tô. Agora, tem um espaço para mim entrar aqui com um influencer aí, que seria um produto de conversão. Aqui embaixo, com micro e nano influenciadores regionais, que pegam essa autoridade que eu estou construindo no Acelera aí e conversão aqui embaixo. Conversão. Então, esse produto a gente está em discussão. É que a gente está, cara, tem tanta coisa. A gente fiz um testezinho no mercado americano com o nosso modelo, explodiu. Então, assim, agora a gente está num dilema lá que, poxa, no Brasil a gente está bem estabelecido, precisa ganhar a escala só, a gente está na fase do scale-up, né? Produto validado, CRM já estruturado, agora é foguete. Mas eu estou nesse dilema, eu vou para o mercado de influenciador, para o topo do funil, que tem valor agregado mais baixo, ou solidifico esse meu território aqui em cima, que tem um valor agregado muito alto, e a gente faz uma expansão global. Então é um puta dilema que eu estou. Imagino. Eu tenho alguns muito amigos legal. que são artistas famosos e que eu brinco com o pessoal assim, é uma diferença absurda, assim. Você anda muitas vezes com um influenciador famoso, é uma coisa, mas você anda com um artista, cara, as pessoas reconhecem na rua, param, são fã do trabalho, o restaurante que outra não cobra. Não, surreal. Cara, é outra história. e fora do Brasil também. Você tá andando em Nova York, de repente as pessoas te param, nossa, fulano, ciclano. tá Dá assim, autoridade. isso Eu falo assim, eu vou colocar aqui um exemplo meu. Né? Isso há 3 anos, que a gente tem a nossa embaixadora, que é a Isabelle Drummond. Sim. Ela vê exatamente como... Artista fantástico. Exatamente como uma autoridade dentro do processo, né? Hoje acabou se tornando até conselheira nossa, né? Hoje ela está dentro da IEPChat exatamente porque nesse período aí de 3 anos se criou uma amizade. Claro. Então,
exatamente da mesma forma que eu via ela como uma certa potência, ela também me via como um empreendedor legal, Isso. então ela queria entrar E os dentro do artistas estão começando a conselho. olhar dessa maneira, É muito né? legal, trazendo o empreendedor, E entendeu? ela querendo participar um pouco mais do negócio. Exato. Tem vários artistas. Mas assim, só a gente que sabe assim, que é um budget alto que a gente tem que fazer ali no início do processo, né? Até ela chegar, decidir ser conselheira, alguma coisa nesse sentido. Porque o um mercado budget de imagem é caro, não é barato. O mercado de imagem ele é caro, né? E no mundo onde a gente E vive a querendo ou não, economia da a carreira atenção, da marketing Isabelle da Drummond, né? influência. Ela vem desde pequena, né? E criando essa autoridade, né? Essa imagem zelosa que ela criou. Então, quando a gente pensou em vários nomes a nível de mercado, exatamente para vir como embaixador da IAP há 3 anos atrás, quando eu pensei no nome dela, eu falei, pô, é ela que eu quero. Quando você estuda, né? Você pode pegar qualquer marca no mundo. Todas que construíram um significado de reputação, autoridade, elas passam por essa fase de endosso com o grande nome. Não tem como. Sim. Então, é um processo. Só que ele era muito restrito. Infelizmente, a gente acho que um grande mérito nosso foi ter criado um modelo de negócio Achei sensacional. que permite isso que teoricamente às vezes uma marca ia levar 5, 10 anos para chegar nesse estágio, acontecer isso no segundo ano dela, e isso tem provocado um impacto social aí bem grande pelo Brasil. Você fala 5, 6 anos, ainda eu acho pouco, ainda muitas vezes é muito além disso. Agressivo, né? Quando o cara é da pegada. É da pegada. Bem da pegada mesmo. Dependendo de um dia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, provocar, que eu acho que cabe. Hoje a gente, no mundo da inteligência artificial, a gente está vendo aí a inteligência artificial dublar artistas automaticamente, refazer vídeos, etc e tal, que talvez é uma tendência também chegar no teu mercado, né? Vocês já estão se preparando para isso? Cara, eu adoro a IA. A IA, para mim, o mercado está vendo de forma equivocada os efeitos da IA. A IA, a gente vai viver a maior onda de prosperidade da civilização, cara. Eu estou vendo na prática isso. O que eu produzo hoje, eu não tive a mentalidade de usar a IA para economizar time. Eu tive a mentalidade de usar a IA, hoje a gente usa em todas as áreas da empresa, para exponenciar a capacidade de produção e liberar espaço para a criatividade. Esse é o segredo da IA. Né? Porque a IA nunca vai existir a criatividade artificial. Mas quem aprendeu a usar o IA vai sobrar tempo, porque o que mais falta para a gente hoje é tempo. Produtividade. E a IA abre espaço de tempo, porque ela te torna muito mais produtivo. Quando te abre espaço de tempo, você começa a ser mais criativo na qualidade do que você entrega. Então, esse é o jogo que poucas pessoas estão jogando. Eu vejo muita gente usando a IA, poxa, eu vou economizar aqui, onde eu tenho 3 pessoas, eu vou ter uma. Esse é o jogo errado da IA. O jogo bom é o seguinte, é o jogo da prosperidade, produzir muito e abrir tempo de qualidade para você ter isso. É isso que eu estou fazendo. Então, por exemplo, a gente está numa frente de tecnologia absurda que eu quero ser o primeiro certificador de imagem para os grandes nomes. Porque vai ter uma onda de pirataria, de utilização via IA, e eu quero virar o certificador. Se tem ali a marquinha do Acelera aí com o artista, pô, essa é uma utilização real, genuína, né? do artista. Estou querendo fazer isso via blockchain, inclusive. Parceiro tecnológico lá dos Estados Unidos fazendo isso comigo. Eu quero ser o primeiro, em vez de eu sofrer com isso, porra, todo mundo vai... Não. Eu quero ser o primeiro que vai certificar essa história. Então, acho que vai ter uma onda bem importante nesse sentido. Ao mesmo tempo que quem fizer isso da maneira mais qualitativa, com mais segurança jurídica, vai ter um espaço absurdo, que é o território que eu estou me ocupando hoje, né? Eu brinco que eu transformo o artista num token e vendo pequenas partes dele de forma segura. Só a gente que está fazendo isso. Bom, e quando você olha para o mercado hoje, assim, tem ainda muita oportunidade out of home ou tudo migrou para o digital? Assim, Não, eu falei disso hoje, cara. A gente está lançando, vou dar em primeira mão aqui para vocês. Primeira mão mesmo. O produto oficialmente sai em maio. A gente vai ter um produto integrado com a Eletromídia, fantástico. Essa fragmentação que eu fiz hoje, que a gente quebra o valor do artista pelo PIB de cada cidade. E como que eu precifico? O artista continua valendo 1 milhão, o cachê dele. Só que eu quebro pelo PIB de cada cidade. Então, Campinas, que é 2% do PIB, vai custar 20 mil. Ananindeua, lá no Pará, que é 0,2%, vai custar 2 mil reais. Porque essa é a lógica. Quanto que vale o artista? Quanto que circula de dinheiro na cidade que ele está? Né? E agora a gente vai fazer a quebra da quebra. Então, dentro da cidade, eu vou poder comprar um prédio da Eletromídia com o nosso conteúdo.
isso para mim é o futuro, cara. É onde vai estar a hipercustomização e a fragmentação da mensagem é o que vai fazer o diferencial para qualquer tipo de investimento da comunicação. As comunicações que você, que nem era do passado, né? Você fazia um comercial lá na TV, nem a TV consegue entregar hoje 60% de alcance. Mas no passado era um super tiro de canhão. Você gerava um puff, que a gente chamava de cobertura, né? Uma cobertura absurda. Não vai mais existir estratégia de comunicação baseada em cobertura. Vai ser em segmentação. Inclusive na TV. Você consegue fazer segmentação na TV. Eu tenho muito cliente fazendo isso no interior. Então, esse é o nome do jogo. A própria TV, ela começou a fazer isso também, de Muito, segmentar. E a TV 3.0 é absurdo. Né? Esse MVP que a gente está fazendo nos Estados Unidos, eu me assustei, cara. Nos Estados Unidos, em algumas cidades, Miami é um exemplo, a TV 3.0 lá, eu posso mandar uma mensagem para a TV numa rua. Um cara que topou fazer um teste com a gente, ele fez o conteúdo para Brickell. Então, todos os prédios da Brickell, que o cara ligou a televisão, ele recebeu uma mensagem. Recebeu a mensagem. Então, a TV vai virar isso, né? O Brasil, semana retrasada, eu vi uma apresentação, olha que doido. O lugar que as pessoas mais usam o YouTube, sabe onde é hoje? Não é no computador, não é no celular, é na TV. Nossa, que interessante. A maior audiência do YouTube hoje é na TV. Nas TVs smart, tem 70 milhões de aparelhos smart no Brasil hoje. Se tivesse no Ibope tradicional de medição de audiência, os canais tradicionais e o YouTube já é líder. Você fosse um amigo de um grande youtuber, milhões de inscritos, e na visão dele, a TV como a gente conhece hoje morre, e serviços como o YouTuber, né, o YouTube e outros tipos de streaming mais abertos, etc., é o que vai ser o futuro. Mas é isso, mas é o que já está acontecendo. Já está acontecendo. O Fast TV ali... Eu já não tenho TV em casa, Samsung, eu só tenho streaming. Mas você tem a TV, o jeito de falar que tá errado. Você vê o streaming aonde? Não, sim, digo, não tenho mais a TV aberta, digamos isso, assim. E os canais abertos vão ter que entender isso, né? Você entra lá na Samsung hoje, TV Plus lá, você vê a quantidade de canais que tem ali? Sim. Você consome ali, cara. Você vai virar o que eu chamo, né, de diretor de programação. Que a gente tinha que consumir o que a emissora de TV decidia de grade dela. Sim. Você vai começar a ver no jornal logo cedo, depois você vai ter um programa feminino, depois você vai ter desenho, depois você vai ter o jornalismo, depois você vai ter esporte. Não. O que muda, na verdade, é essa lógica. É a linha do tempo do consumidor, né? Isso. Que a gente vive consumidor 4.0. E por que os direitos de imagem 5.0. de esporte ao vivo explodiram? Porque vai ser o único produto que vai ficar porque ali o ao vivo não vai mudar nunca, né? Sim, sim. A emoção de se assistir algo ao vivo, principalmente esporte, isso não muda. Por isso que você vai ter uma explosão aí dos direitos de imagem esportivos ao vivo, o jornalismo ao vivo também vai continuar muito forte, e o resto vai ser tudo on demand. Cara, muito legal, muito bom. Nossa, parabéns pela ideia, pela empresa. Totalmente fora da casinha do que a gente imaginou, né? Total. Ele viu uma grande dor, né? É por isso que dá certo. Ele reconheceu uma grande dor de mercado e ele está explorando essa dor. Então é isso. É a vida do empreendedor, é isso. É isso. E, em média, não sei se tem esses números mapeados, por exemplo, se uma campanha tradicional, um artista para uma marca, faturasse, estou chutando aqui, 1 milhão, quando você quebra ele em pedacinhos e revende ele, se vale mais? 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, você consegue fazer mais? O artista faz muito mais. Essa é a minha ideia. Tipo... Hoje, minha conversa com o artista, eu tenho vários que atestam isso, eu sou o dia mais rentável da vida do cara, disparado. Porque ele vai lá, grava os 8 mil conteúdos. Tem artista o homem que não tem muita mudança de cabelo e tal, ele grava hoje, ele usa o conteúdo dele 1 ano e meio, às vezes 2 anos. A mulher muda mais a cor de cabelo, tem que gravar lá pelo menos uma vez por ano. Mas é disparado o dia mais rentável para a vida do artista. Isso é número 1. Número 2, eu qualifico o feed dele, porque nada do Acelerei vai pro feed. Então, de vez em ele ficar fazendo ali um monte de pub post, um monte de coisa que dá uma... Collab. Perde ali um pouco de engajamento se ele faz muito. O Acelerei é perfeito, porque nada vai pro feed. É tudo impulsionado localmente em cada cidade. Então, limpa o feed dele. Então, é muito saudável pro artista. Outra coisa, geralmente, aqueles 3% das empresas que têm potencial para comprar as campanhas nacionais, são de 5, 6, 10 segmentos no máximo, né? Os grandes bancos, o operador de telefonia, o varejo forte. A linha de receita que eu acelerei já é de segmentos que ele nunca faturou na vida dele. E não iria faturar Não iria faturar. Não iria faturar. Não ia, né? Então esse é o game que a gente resolveu. O cara grava um dia.
É um dia de E trabalho. ele vem rentabilizando. Entendeu? Ele rentabiliza. Me lembrou aquele exercício que a gente fez com aquele site 3D, lembra de gravar a versão digital? Sim, Fazendo, que era mais ou menos nessa pegada, né? Sim. Você ensina aí a sua imagem, você gravava quantos conteúdos quiser. Você consegue, você cria um avatar, depois do avatar você pode fazer o que você quiser ali. Alan, a gente caminha aqui para a reta final, mas queria conhecer um pouquinho Boa. mais do Alan. Quando você não está fazendo tudo isso aqui, mudando o mundo, quem é o Alan no final de semana? Se você desliga, não? Cara, eu não consigo. Não, desligar até a hoje. hora que você não trabalha, você fala, não estou trabalhando, só não estou fazendo nada. Essa é uma missão aí de vida. Estou tentando desconectar um pouco. Porque nessa fase de construção, né, de negócios, o empreendedor tem que se dedicar além do tempo. Não tem jeito. Você não cria nada fora da curva sem se dedicar acima. O que você precisa ter ali a tua família alinhada ao mesmo propósito, né? Porque senão vira um choque e aí fica insustentável. Então eu tenho um pacto com a minha esposa, a gente é um sprint que vai mais 2 anos, a gente construir esse ativo. Eu estou na fase agora de delegar mais, trazer executivos mais formados já para áreas estratégicas, para ganhar tempo. Eu viciei, cara, em compartilhar conhecimento. Então, eu era aluno do G4, fui aluno do G4 quando o Acelerei tinha 4 colaboradores, cara. E eu não conhecia nada desse universo. Hoje o Acelerei tem 250. Então, e aí o pessoal do G4 me convidou, Alan, vem aqui contar Pra essa também história. fazer essa mentoria, né? Hoje eu dou uma mentoria lá de Marketing Growth, ocupa um puta tempo da gente, mas é um tesão, porque, cara, ao mesmo tempo que você compartilha o que você aprendeu, você recebe de volta muita coisa. Então, isso também, imagina a minha agenda. Na verdade é um inside mútuo, né? Porque muitas isso. vezes você... Mais essa missão, mas assim, tá indo. Meu tempo, quando me sobra tempo, meu hobby é poker, cara. É o que eu consigo desligar minha mente. Agora eu entendi o porquê. Texas Hold'em. Não, a gente já, o Texas já ficou muito suave. A gente joga no nosso grupo lá, a gente tem um grupo que a gente joga há 15 anos juntos. A gente já foi pro Omaha, até o Omaha mais agressivo lá, que você joga com mais cartas, a gente faz 3 viradas na mesa simultâneas, que elas cruzam, então, com o negócio, e é uma terapia, velho, porque é o que eu gosto. E é bacana, porque são amigos, aquele momento de qualidade, sabe? Sim. Que você realmente está presente. Troca. Hoje é isso, e quando qualquer espaço que dá, eu adoro viajar, porque eu acho que cada viagem te recicla, te faz você ter um momento novo. Então hoje está assim. Mas eu já estabeleci um tempo. Então eu reconheço que está exagerado e eu dei um tempo para isso, para esse sprint que a gente está dando hoje. Muito bom, bom saber. Alan, se tivesse que dar um recado para nossa audiência, em consideração final, passar uma mensagem para eles, assim, de o quão empreender é fácil no Brasil, para a gente estimular cada vez mais as pessoas a empreender, o que você falaria usando aquela câmera direita do Douglas? Empreender, primeiro, acho que tem que contar a verdade. Empreender não é fácil no Brasil, né? Infelizmente, e por isso que o brasileiro é tão bom nessa história do empreendedorismo, né? Porque a gente tem um jogo de cintura que lá fora ninguém tem. Eles podem ter um nível de educação, um nível de preparo melhor, mas o brasileiro tem um nível de criatividade e desse jogo de cintura que ninguém tem no mundo. Então, acho que esse é o ponto forte do brasileiro. Infelizmente, o nosso ecossistema político, tributário, fiscal, de financiamento, né? É muito caro você tomar dinheiro do Brasil, tudo é muito mais difícil. É a parte complicada. O que eu animo, sempre falo isso para todo mundo, né? Regra número 1, né? Todos os negócios que eu entrei deram certo porque eu ponho uma paixão absurda no negócio. Você não pode entrar num negócio, você não pode querer empreender porque você viu só uma oportunidade no mercado, né? Você tem que ter paixão. Se tiver paixão, aquele negócio vai dar errado, mas a paixão tem a força de superar isso. Então, acho que é a primeira regra. A segunda que eu estou vendo neste momento, tá? Vai existir uma revolução, e não é tecnológica, as pessoas estão errando, não é sobre tecnologia, é sobre comportamento humano com a inteligência artificial. Então, qualquer negócio que você pense em empreender, que você tenha coragem de colocar a IA como first, né? Eu vou revolucionar... IA first. Eu vou revolucionar, vou criar uma agência de turismo aqui, eu vou revolucionar como eu atendo turismo, só que através da inteligência artificial. Você vai se dar muito bem nos próximos 10 anos, porque, do meu ponto de vista, vem uma revolução aí absurda. As empresas que vão liderar o mercado daqui 10 anos são empresas que estão nascendo hoje. Ou de quem está no mercado e está disposto a
virar o negócio de ponta cabeça e olhar para esse lado da IA de uma maneira não tecnológica e sim humana. Então tá aqui o grande segredo. Se eu começasse qualquer negócio hoje, eu iria começar por esse lado, muita paixão e olhar para essa oportunidade tecnológica e de momento da nossa civilização. Do meu ponto de vista, é a maior transformação que a gente vai viver. Eu estava esperando você concluir exatamente para vir com mais uma provocação, né? Que ainda vai surgir o primeiro unicórnio com um funcionário. Eu acho que ainda vai acontecer isso. Pode acontecer. Com os agentes AI. Exatamente. Pode. Se é que já não estamos bem perto mesmo, assim, exatamente. se é que já não tem. Mas eu vou pegar essa tua colocação, não indo contra ela, tá? Mas só que a gente acabou conversando aqui. Mas também pense, você que está empreendendo agora, pense o seguinte, o que vai fazer muita diferença no futuro é a criatividade. A criatividade. Isso nada vai substituir. Não tem bits e bytes, não tem chip do caralho, desculpa a palavra, que vai substituir isso, entendeu? Esse é o jogo. As empresas que estão se diferenciando, você olha para a história da empresa, sempre tem um insight criativo muito forte. O líder, ele sabe resolver problema de um jeito diferente. É isso que faz a diferença. A tecnologia permite você escalar. Para você que ficou do lado aí, olha que legal, você aprendeu tudo sobre como a nova economia chegou também nas agências de marketing, né? Como a influência mudou, como hoje em dia a economia da atenção está fazendo com que influenciadores, com que artistas repensem a forma como ela distribui e vende a imagem dela ao longo do Brasil. Conhecemos a história do Alan, conhecemos também como a Aceleraí se tornou uma das principais agências do Brasil. E você que está do lado aí, faz sua parte agora, deixa o like, clica aí, né, no que gostou, compartilha, joga no grupo do WhatsApp, joga pros amigos, traz pra cá, compartilha no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no X, No WhatsApp. no WhatsApp, no Telegram. Caramba, gente, é muita coisa, gente. Posso deixar um CTA? Pode. Se for cliente, mandar uma mensagem lá no meu Insta, falar que é da IUP aqui, ganha 50% de desconto. Ô, louco! Olha, coisa boa, coisa boa. Código aí, IUP aqui, ó. Muito O nome bom. desse episódio vai ser Desconta Aí. Desconta boa. É isso que a gente vai fazer. Alan, brigadão. Obrigado. Até o próximo. Valeu, Muito gente. obrigado, cara. Valeu. Sensacional. Valeu, gente. Até mais.